Oi, sou Márcio Neri e uma pergunta comum é: quando devo estar adimplente? Bem, para quem trabalha ou pretende trabalhar nesse mundo de captação de recursos, que tem interesse, essa pergunta é muito comum. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Quando eu vou captar um recurso, dependendo de qual modalidade, de qual tipo pertence esse recurso, qual é a origem dele, eu vou precisar estar adimplente ou não. E se preciso estar adimplente, às vezes eu não preciso estar totalmente adimplente. Então existem diversas regras que eu vou falar ao longo dos próximos vídeos sobre isso. Mas vamos lá, se eu pretendo captar um recurso e esse recurso ele está disponível através da plataforma Mais Brasil, que é uma das plataformas mais conhecidas do governo federal. Atualmente o governo federal ele tem aproximadamente 100 plataformas online. A Mais Brasil é a mais conhecida, tanto para entes públicos quanto para as organizações da sociedade civil, as OSCs, né, as ONGs. Somente na plataforma Mais Brasil, atualmente nós temos 13 modalidades de transferência da União. 13. Mas a União, não sei se você sabe, mas ela é composta por 31 modalidades de transferências. Às vezes eu falo transferências porque nem sempre é transferência de recurso, a modalidade não envolve transferência de recurso. Como, por exemplo, um termo de colaboração. O termo de colaboração é uma modalidade de transferência, mas não de recurso. Mas, Márcio, o que eu poderia transferir que não fosse recurso? Eu poderia, por exemplo, fazer uma doação. A União firma uma parceria com a organização da sociedade civil e doa um prédio da União para aquela organização, para que ela possa realizar as atividades a quais ela está se predispondo a praticar, em prol da sociedade, óbvio. Mas nos vídeos mais adiante nós vamos falar sobre cada uma dessas modalidades. O assunto hoje é quando eu devo estar adimplente. Em que momento essa adimplência ela será necessária? E para quê? Quando fala-se adimplência, e aí a gente envolve diversas coisas, como por exemplo a situação fiscal, a regularidade junto aos órgãos da administração direta e indireta e etc., eu me refiro ao CALC. Mas também o CALC é um termo pouco conhecido. O CALC é o Serviço Auxiliar de Informações da Transferência Voluntária, para transferências voluntárias. E o CALC, ele é como se fosse o SPC Serasa nosso. Então, a gente, quando vai no banco e tenta fazer um financiamento ou empréstimo, é feita uma consulta no SPC Serasa para verificar se nós estamos ok ou não. O CALC é da mesma forma, seja um ente público ou privado, dependendo da modalidade de captação, eu vou ter que estar, é um requisito que eu esteja adimplente no CALC. O CALC, para entes públicos municipais, ele é composto de 21 itens. Para entes públicos estaduais, os estados ou o Distrito Federal, são 22 itens que compõem o CALC. E para as organizações da sociedade civil, são 5 itens. Outra exigência também que é necessária, dependendo do ente e a modalidade que ele está querendo captar recurso, serão as declarações que terão que ser protocoladas nos tribunais. Então, para o ano de 2021, a LDO foi alterada, a Lei de Diretriz Orçamentária. E para os municípios abaixo de 50 mil habitantes, foi permitido que eles façam a captação de recursos, digamos assim, sem apresentar adimplência no CALC. Então, em 2021, isso foi permitido. Essa semana saiu uma postagem, a Câmara também já está trabalhando isso para 2022, para que se repita isso em 2022. Isso é importante? Muito, porque a maior parte dos municípios do Brasil são municípios abaixo de 50 mil habitantes. Isso é fundamental. Só que esse é apenas um dos percalços ao longo dessa caminhada para captar recursos. Porque, tudo bem, eu sou um município abaixo de 50 mil habitantes, eu estou livre de apresentar minhas regularidades diante do CALC, para que eu possa captar recursos, para que eu possa receber uma transferência. Mas existem outros requisitos. E às vezes, dependendo da minha captação, eu nem precisaria disso. Entende? Então vamos lá. Então, digamos que um exemplo, eu sou um município abaixo de 50 mil habitantes, eu quero captar um recurso de extra emenda, saldo ministerial,
em 2021, eu apresento a minha proposta e eu não preciso apresentar a adimplência no CALC, porque a LDO já tirou essa exigência. Mas eu vou ter que apresentar as declarações que terão que ser protocoladas nos tribunais, porque isso não foi retirado. E o que essas declarações falam? Essas declarações falam que eu estou cumprindo com uma série de coisas, como, por exemplo, todos os índices e os limites impostos pela LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. E ali, dentro dessa lei, tem algumas coisas que da maior parte dos municípios brasileiros não estão cumprindo, que é, por exemplo, a despesa com pessoal, que não pode ultrapassar 54%. Então, tudo bem, eu me livrei do CALC, mas eu caio em uma outra pegadinha, eu caio em uma outra cilada, que é não estar cumprindo com a despesa com pessoal. E se eu não estou cumprindo, eu não consigo protocolar essa declaração num tribunal de conta, de justiça, porque se eu protocolar, eu vou estar fazendo uma afirmação que não é verdadeira. E eu vou responder ali judicialmente por aquele documento que eu protocolei. E se eu não protocolo, eu não consigo receber o recurso, porque é uma exigência para que eu receba o recurso, o protocolo dessas declarações. Então você já começa a entender que captar recurso não é apenas eu estar adimplente no CALC. Existem outras situações que têm que ser trabalhadas. Então, Márcio, o meu município está acima de 54% na despesa com o pessoal, eu nunca vou captar recurso, eu estou impedido de captar recurso? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que terá que ser feito um trabalho agora, a partir desse momento, para que você consiga alcançar o percentual mínimo necessário, que é o 54%. Como é que você alcança isso? Existem diversas formas de você alcançar isso. E às vezes é viável, e às vezes realmente não é viável. Muitas das vezes a prefeitura ou o governo tem muitos cargos comissionados. E todos esses cargos comissionados, eles entram nessa conta. Então eu começo a retirar os cargos comissionados e em vez de contratar pessoa física, eu contrato pessoas jurídicas, empresas que vão me fornecer a mão de obra. Isso seria uma alternativa. E etc. E muitos outros casos. E existem já alguns estados, tribunais de contas de estados, que estão liberando também desse cálculo da despesa com pessoal os comissionados. Em outros estados estão liberando os programas federais. Porque, por exemplo, um programa federal como o Mais Médico, eu contrato médico, é um programa bem interessante, importantíssimo à população, mas o médico que eu contrato é uma despesa com pessoal. E aí tudo bem, o repasse vem do governo federal, para que eu pague o salário dele. E quem paga os encargos do médico? Eu vou ter que pagar, o município tem que pagar os encargos. O recurso não vem completo. Então, dependendo do programa, às vezes o recurso não vem completo para os encargos. E também, independente se o recurso vier para o salário e os encargos que representam os encargos trabalhistas, se vier completo para tudo isso, eu vou ter que acabar contabilizando ele como despesa com pessoal. Então, dependendo do entendimento do Tribunal de Contas de cada estado, e isso é um entendimento que é muito diferente para todos os estados, eles às vezes retiram dessa conta, às vezes não. E isso pode prejudicar o município muito, porque o município quer implementar os programas federais, mas ele fica impedido, porque se ele implementar aquele programa, ele vai aumentar a despesa dele com o pessoal. Então você começa a entender a complexidade que é. Às vezes você acha que captar recurso é apenas eu encontrar um programa, ou uma ação, ou uma rúbrica, ou um orçamento disponível para que aquele município possa cadastrar lá e tentar conseguir aquele recurso, seja por uma obra, um equipamento ou um custo de atividade. Captar recurso é muito mais complexo do que isso. Captar recurso envolve desde eu entender qual é o anseio, a necessidade do ente ao qual eu represento, seja municipal, estadual, um consórcio público, uma empresa pública ou uma ONG, uma organização da sociedade civil, até eu perceber também o que é necessário, quais são os requisitos necessários para que ele obtenha êxito naquela captação. Então, voltando, digamos que a captação agora seja uma construção de uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde. Para esta finalidade, eu nem precisaria, independente se a LDO foi retirada o CALC para municípios abaixo de 50 mil habitantes, independente disso ou não, eu não preciso estar adimplente no CALC. Para essa finalidade, não é verificado o CALC. Isso está na Constituição, é obrigatório. São ações da saúde. Então, para esta finalidade, não é verificado o CALC. Mas para esta finalidade são verificados outros itens, quais? O Ministério da Saúde, no momento que eu vou fazer uma captação de recursos de extra emenda para construir uma UBS, reformar ou ampliar, ele vai verificar as minhas outras obras na saúde. Então, eu já tenho aí um outro problema. Se as minhas obras estão com problema, se eu não conseguir concluí-las, se estão paralisadas, se elas são obras que estão em cancelamento, mas eu não as cancelei de fato ainda, elas não estão como canceladas, são obras que houveram repasses, mas eu não comprovei a execução dos serviços, que foram paralisadas por gestores anteriores a mim, outros prefeitos de outras gestões,
isso aí me impede de receber recurso, por exemplo, de extra emenda para construir uma OBS. Eu posso construir uma OBS com recurso de emenda e extra emenda. Se vier de emenda, não preciso de calque e também não vou precisar estar ok com minhas obras. Mas através de extra emenda, eu poderia sim receber esse recurso e construir uma OBS. Mas para isso eu não preciso de calque, mas eu vou precisar estar com as minhas obras ok. A mesma coisa se repete na educação. Construir uma creche, uma escola, eu não preciso estar ok no calque. Se o recurso for de emenda, eu nem preciso estar ok também com as outras obras. Mas eu posso conseguir recursos para construir uma escola, uma creche, uma quadra, ou fazer a cobertura da quadra, que são obras básicas da educação, disponibilizadas pelo FNDE, através de um recurso de extra emenda. Para isso eu não preciso estar ok no calque, independente do porte do meu município, assim como na saúde, mas se for de extra emenda, eu tenho que estar ok com as minhas obras na educação. Então, veja só a complexidade que é você fazer captação de recursos. Eu entro também na parte de gerenciamento dos convênios. Por isso que é importante na captação de recursos você entender não só de captar recursos, como também de gerenciamento de convênios, para você poder ajudar o ente a qual você representa nessa captação. Porque se o prefeito ou o governador, se ele tem interesse em construir uma escola ou uma creche, ele consegue recursos de extra emenda para essa finalidade, ele acaba que esbarra nesse outro requisito, que ele pode ser que ele tenha problema com alguma das obras lá. E essa obra, e quando você tem um problema numa obra da saúde ou na educação, esse problema pode refletir nas demais obras, inclusive no repasse. Problemas em obras na educação, isso reflete no repasse de todas as outras obras. Eu acabo bloqueando todo o meu par, todo o repasse para pagar tantas obras como os termos de compromisso do meu par. Dependendo do problema, eu posso até ficar impedido de aquele dinheiro que vai direto para a escola. Causa até impedimento disso. E muitas das vezes esses problemas eles não são do atual gestor. Esse ano de 2021, em 1º de janeiro de 2021, vários novos prefeitos assumiram aí diversas prefeituras e acabaram encontrando diversos problemas de gestores anteriores. Por exemplo, no programa de alimentação escolar, no programa de transporte escolar, prestação de contas que não foram realizadas de gestores anteriores que agora estão provocando o impedimento de recebimento de repasses, de recursos. E existem diversas formas de você resolver isso aí. Então, na hora que eu vou captar um recurso, eu tenho que estar atento a todos esses parâmetros. Porque do que adianta eu começar uma captação de recursos para adquirir recurso financeiro para construir uma escola, se eu não verifico agora, e esse recurso vem de extra emenda, se eu não verifico agora se minhas obras todas estão ok, e quando chegar no momento decisivo mais à frente, qual seria o momento decisivo nesse caso? A assinatura do termo de compromisso. Eu não vou conseguir fazer isso, porque o recurso é de extra emenda e eu tenho obras com irregularidade. Do que adiantou todo o meu trabalho? Eu tenho que pensar em tudo isso aí. E digamos agora, então, que o recurso seja de extra emenda para qualquer finalidade, em qualquer ministério. Ano passado, somente as prefeituras, nessa modalidade chamada extra emenda, que é saldo ministerial, foi disponibilizado somente às prefeituras quase 5 bilhões de reais. É um orçamento que acontece todos os anos. Esse ano ele já iniciou, inclusive. Algumas prefeituras já afirmaram alguns convênios de extra emenda. Então, no momento que eu for firmar um convênio de extra emenda, esse ano, se o meu município for abaixo de 50 mil, eu não preciso de calque. E se o meu município for acima de 50 mil habitantes, eu vou precisar de calque. Eu vou precisar estar ok no calque. Mas e se eu não estou ok no calque? Em que momento que eu preciso desse calque? É no momento do início da captação? Não. O momento que eu vou precisar apresentar o calque, nesse ano, para municípios acima de 50 mil habitantes, mas independente, nos próximos anos talvez essa regra continue para todo mundo, mas vamos lá, para esse ano de 2021, o meu município é acima de 50 mil habitantes, eu não estou adimplente no calque, Márcio, e agora? Eu não consigo fazer a captação de recurso? Consegue. Como? Você vai fazer a captação de recurso, você vai iniciar todo o processo, faz toda a parte de indicação da proposta, apresenta a proposta, aprova a proposta, assina o convênio. Dependendo se for obra de engenharia, serviço de engenharia, aí eu vou ter um tempo depois que seria uma cláusula suspensiva para apresentar o projeto e aprová-lo, mas se for equipamento ou custeio, eu já tenho que aprovar o meu termo de referência. Aprovado o meu termo de referência no momento antes da assinatura do convênio, né, se for execução ou equipamento, execução de custeio ou equipamento, eu preciso aprovar esse termo de referência, e aí se for obra é depois. Então, assinei o meu convênio, digamos que seja obra, eu vou apresentar o meu projeto, aprovar este projeto
E aí, depois de aprovado, para quem que eu tenho que aprovar? Eu tenho que aprovar esse projeto ao concedente. Se for convênio, é o Ministério. Se for contrato de repasse, é a Caixa Econômica, a gerência de governo da Caixa do seu estado. Aprovei esse projeto, eu vou licitá-lo. Licitei esse projeto, eu tenho que apresentar todo o meu processo licitatório. Aprovei o processo licitatório, aí agora sim eu tenho que aguardar o desembolso. É neste momento que eu preciso estar adimplente. Olha só todo o processo que eu caminhei para que eu esteja adimplente neste momento. E digamos que o recurso, voltando, seja para equipamento ou execução de atividades. Isso para entes públicos, tá? Para esse ano de 2021, municípios acima de 50 mil habitantes. Eu não estou adimplente e quero captar um recurso para adquirir um equipamento. Por exemplo, uma moto niveladora, para poder fazer a melhoria dos meus ramais. Um exemplo. Ou um trator, tanto faz. Para que eu assine o termo de convênio, eu apresento a proposta, aprovo a proposta, como? Aprovando juntamente o termo de referência, assino o termo de convênio, e aí eu tenho que fazer a licitação do meu bem, aí licitei esse equipamento, eu tenho que apresentar a licitação, aprovei a licitação, eu tenho que guardar o desembolso. No momento do desembolso, novamente, vou ter que estar ok no meu CALC. Eu vou ter que, o órgão concedente, no momento do desembolso que ele faz a verificação do CALC. Não é quando eu apresento a proposta, não é quando eu aprovo ela, não é quando eu assino um termo de convênio. Ou seja, nesse processo de captação, eu tenho um tempo ali, que pode demorar de 6 meses a 1 ano, para que eu consiga regularizar as minhas situações do CALC. E digamos que as minhas situações no CALC sejam de gestões anteriores, eu vou ter que acionar na justiça, para poder retirar isso aí e não penalizar a população por um ato de uma gestão anterior. Entende? Então, assim, tudo bem. Outra situação, mais uma situação, e nos próximos vídeos eu vou falar de outras e demais outras situações. Digamos que o meu CALC, eu sou um município de fronteira, ou seja, eu sou um município que estou situado na fronteira do Brasil com outros países, ou então eu estou pedindo um recurso para ação social. Eu quero construir um recurso de extra emenda para construir algum prédio ou adquirir algum equipamento ou execução de algum custeio voltado à ação social. Eu sou um ente público. Então, se o problema no meu CALC for com relação ao CADIM ou ao CIAF, o que é CADIM, Márcio? É o cadastro de inadimplência. Por exemplo, quando eu não pago, a prefeitura ou o governo do estado não pagam a conta de energia, e aí aquilo ali entra é como se fosse nós, pessoas físicas, não pagando a conta de energia. A gente seria, nosso nome ficaria sujo, né? Entraria no SPC Serasa. A administração pública também acontece a mesma coisa, ela vai para o CADIM. E o CADIM é um dos itens do CALC. Como eu falei, para entes públicos municipais são 21 itens, um deles é o CADIM. Então, se uma prefeitura não paga conta de energia, a companhia de energia pode acionar a prefeitura na justiça e colocar ela inadimplente no CADIM. E se o meu município for da faixa de fronteira, ou eu esteja pedindo, ou independente disso, de onde ele esteja situado, o meu recurso está sendo pedido para voltar da ação social, não tem problema eu estar no CADIM, inadimplente no CADIM, se o meu problema for apenas CADIM. E se o meu município também, da mesma forma, é faixa de fronteira, ou está pedindo algum recurso para ação social, independente de onde ele esteja situado, e eu esteja com inadimplência no CIAF, e o que é CIAF? Antes de 2008, os convênios todos eram registrados no CIAF. Então, se eu tenho um problema de um convênio antes de 2008, e eu não resolvi um problema de prestação de contas, se eu tenho esse problema, eu vou estar com o nome do município, vai estar inadimplente no CIAF, que é um dos itens do CALC. E aí, para isso também eu não consigo captar recurso, mas se esse recurso, se eu sou um município de faixa de fronteira, ou então se esse recurso é para ação social, eu também não tenho esse problema. Se o meu único problema no CALC for CIAF, isso não é impedimento. Então, você começa a observar que existem diversas regras. E o captador de recursos ele tem que estar por dentro dessas regras. Quando ele entende o que o ente que ele representa, qual é a prioridade, que tipo de obra, que tipo de ação ele quer executar, por quais ministérios eu consigo, por quais órgãos eu consigo esse recurso, em qual dessas mais de 30 modalidades, são 31 modalidades de transferência, eu vou conseguir captar esse recurso, às vezes por mais de uma, eu consigo ajudar o meu ente para que ele obtenha êxito na captação de recursos. Eu sei que é um assunto complexo, não é fácil de entender, com certeza haverão novos vídeos para a gente poder detalhar de forma minuciosa cada um desses itens.
Então, se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo.